E aí, beleza? Hoje a gente vai fazer aqui a análise da Engie. Então vamos embora. Começando pelo setor, é um setor de utilidade pública, que é o segmento de energia elétrica. É um setor indispensável para a humanidade, porque é impossível você viver sem energia. É uma coisa trivial para o dia a dia e eu acredito que no futuro cada vez mais a gente vai precisar disso para desenvolver novas tecnologias. É um setor com os caixas futuros bem previsíveis, porque os contratos são indexados à inflação, na maioria das vezes, ou taxa de juros. Isso permite uma grande previsibilidade dos fluxos de caixa. Então a empresa consegue tomar dívida de acordo com essa previsibilidade e ter uma estrutura de capital bem saudável. E outro ponto relevante é que a energia é comoditizada, né? E os clientes vão pegar mais barata sempre. Mas tem alguns riscos, como o do GSF, quando a energia formada em usinas hidrelétricas, que é o que a gente vai comentar até no próximo slide. A principal atividade da empresa é a geração de energia e, segundo, a transmissão de energia. Ela também tem malhas de distribuição, mas não é muito relevante. Ela tem algumas vantagens competitivas consideradas por mim, que é o grandíssimo parque gerador dela, que ela tem muita escala, consegue cada vez mais gerar mais energia por menor custo, e ela é a maior geradora privada do Brasil. Então eu considero isso um ponto bem relevante e bem importante para o longo prazo. Porque se a gente for olhar nos gráficos também, a gente vê que ela tem a maior capacidade instalada e a maior capacidade em expansão no Brasil. Isso é muito empolgante para o longo prazo. As possíveis dificuldades são os riscos em relação ao GSF, que eu vou explicar agora. Para explicar o GSF, primeiro eu tenho que explicar a ONS. A ONS é o Operador Nacional do Sistema, que nas usinas hidrelétricas ele é o responsável pelo controle das comportas das usinas hidrelétricas, ou seja, eles controlam a quantidade de água que vai entrar na usina hidrelétrica para ser produzida energia a partir dela, de acordo com a chuva do local, para não ocorrer tipo um desmatamento na região, para não ocorrer assoreamento na região e nem prejudicar nenhum rio. Então eles fazem esse controle como se fosse uma agência reguladora, né? E no Sistema Integrado Nacional de Energia. E essa energia produzida é vendida na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que consumidores em grande escala compram. Por exemplo, se você quiser comprar, você não pode, mas uma indústria pode, porque ela consome muita energia, então ela pode comprar um número certo de gigawatts. E agora explicando do outro lado, as garantias físicas são determinadas de acordo com a capacidade da empresa de gerar energia em tal usina. Ou seja, vamos dizer que a empresa tem capacidade de gerar 1.330 megawatts. Pelo mecanismo de rebalanceamento de energia, se rebalanceia entre a usina que produziu mais energia e produziu menos, para ter um equilíbrio. Esse mecanismo de rebalanceamento de energia, ele justamente funciona para quê? Para repor a energia que é retirada pela ONS. E isso é o GSF, que é chamado de Generation Scaling Factor, que é mais ou menos o rebalanceamento da energia entre as usinas para não provocar nenhum desastre ou alguma coisa assim nos rios. Os sócios e a governança corporativa da empresa. Ela é listada no segmento de listagem Novo Mercado, que é o que permite mais governança corporativa aos acionistas, e eles têm mais poder. A Engie Brasil Participações Limitada tem 68,7% da empresa, o Banco Clássico 9,86% e 21,43% da empresa estão no controle de outros. As fontes de receita principais da empresa vem da geração de energia, que são nos parques geradores dela, tanto de usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica, biomassa ou solar, e a transmissão de energia. O que eu acho muito importante a gente citar é que a Engie tem várias fontes de energia renováveis, o que eu acredito ser uma grande aposta para o futuro, porque a gente já vê agora que isso está se provando bastante, porque é uma energia limpa e cada vez mais as pessoas estão se preocupando mais com o meio ambiente, então é muito importante. Aqui a gente pode ver a margem líquida versus o lucro líquido da empresa, que eles sempre se acompanham, mas a gente pode ver ao longo do tempo que a menor margem da empresa foi 21%, isso é muito bom. E é isso. As métricas e resultados da empresa são essas, se quiser dar uma pausada no vídeo para olhar com mais calma, mas acho que eu vejo mais relevância aí é o ROI, que é bem alto, que é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa, que é 32%,
o dividend yield dela não é tão alto assim, 3,1%, mas considerando que as ações da empresa aumentaram em 59% o preço nesse ano, a gente já vê que, olhando pelo ponto de vista do preço da ação, subiu bastante. O fluxo de caixa operacional e o livre são importantes porque é a partir disso que se gera lucro e assim é distribuído entre os acionistas por meio de dividendos. A margem líquida da empresa, como a gente já comentou, é bem alta. A gente pode olhar aqui a dívida bruta sobre patrimônio líquido, a dívida líquida sobre EBITDA. Ver que tem uma dívida grande, mas a empresa tem uma estrutura de capital saudável, justamente pelos contratos serem bem previsíveis por serem indexados à inflação. Então a empresa já sabe o que ela vai receber lá no futuro, e isso permite que ela tome mais dívida atualmente para investir nos seus projetos. A aquisição recente da empresa foi da TAG, que é uma empresa de gás. É a maior transportadora de gás do Brasil, e é importante a aquisição para alinhar na diversificação da matriz energética e descarbonização das fontes da empresa, das fontes de energia da empresa, e a estratégia global do grupo da ENGIE, que é ser líder na transição energética, da transição das partes não renováveis para as renováveis. Agora a gente pode ver que os acionistas da TAG, a ENGIE possui 48,5%, o resto dividido entre CDPQ e a Petrobras. E assim como a ENGIE, ela tem grande previsibilidade em seus fluxos de caixa, porque, como eu já expliquei, os contratos são indexados à inflação ou taxas de juros. Isso permite uma grande previsibilidade para tomar mais dívida e investir nos seus projetos. As perspectivas futuras da ENGIE são as seguintes. Devido à aquisição da TAG de 48,5%, a gente pode ter bastante esperança de mais uma fonte de energia. Ela tem desenvolvimento de novos projetos como Pampa Sul, Gralha Azul, Campo Largo 1 e 2, e todos esses são de energias renováveis. Campo Largo está sendo construído já e é um local que vai ter forte oportunidade de exploração da empresa, já que ela já tem bastante escala. E ela também tem diversos projetos sendo desenvolvidos, todos voltados para energias renováveis. Ela desenvolve alguns projetos educacionais nas áreas das usinas, e conforme a gente pode observar nesse gráfico que eu já tinha falado no começo do vídeo, ela tem uma grande capacidade instalada em expansão, ou seja, ela tem muita capacidade instalada e mesmo assim ela continua se expandindo. Então a gente pode ver como uma empresa que não parou de crescer mesmo sendo a maior do Brasil. E vendo isso, eu acho que já estimula bastante a você querer ser acionista, né? Os fatores que eu acho que são importantes de se observar no futuro são a aquisição da TAG, como que isso vai se desenvolver ao longo do tempo, os projetos, principalmente o de Campo Largo, que já está sendo construído, a renovação dos contratos a longo prazo, que eu acredito que venham a ser renovados, e se eu não me engano, o mais curto vence em 2029, ou seja, no horizonte de 9 anos, visto que hoje é o dia 12 de janeiro de 2020, falta bastante tempo. O prosseguimento da liderança entre as companhias privadas no mercado nacional, que eu acho que é bem provável de se manter, porque é difícil alguém ultrapassar a Engie com tanta escala e é impossível passar ela tão rápido assim. Então eu acho que, olhando do ponto de vista do mercado atualmente, é muito difícil uma empresa conseguir ultrapassar a Engie, como eu já falei, porque ela já chegou num ponto que ela consegue se expandir cada vez mais e a concorrência dela não consegue atingir o nível dela. As fontes de energia renováveis sempre em expansão, o que, como eu já falei, da onda de energias renováveis e de uma matriz mais limpa é muito importante para o futuro, e mantimento das métricas já citadas em bons valores, as margens, o ROI, o lucro líquido e a geração de caixa. Eu não coloquei aqui a dívida porque a gente pode considerar que a empresa tem uma estrutura de capital bem saudável e ela sempre vai tomar dívida de acordo com os fluxos de caixa futuro. Então a gente, teoricamente, não teria que se preocupar tanto com isso. Aqui eu adicionei uma parte nova que eu não tinha botado no outro vídeo, que é mais ou menos mostrando como que eu defino a nota da empresa. Porque, para quem não sabe, na minha planilha de investimentos, a partir da nota que eu defino para a empresa, essa nota vai dizer quantos por cento eu devo ter na minha carteira. Então, eu atribuí uma nota 9, 8,5, e como vocês podem ver aí, ler com mais calma se pausar o vídeo, e a nota final acabou ficando 8,6, que inclusive é uma das melhores notas da minha carteira, que eu tenho 5,5%, que eu devo ter 5,5% na Engie. Então é isso, esse foi o vídeo, valeu!